Olá, o meu nome é Diogo Santos, sou consultor imobiliário e esta é a primeira conversa sem rodeios. Conversas sem rodeios. Conversas sem rodeios. Aqui vamos falar sobre o mercado imobiliário como realmente é, sem complicar, sem palavras caras e principalmente sem rodeios. E para começar quero falar consigo uma coisa que ouço bastantes vezes. Porquê que há casas que se vendem em 15 dias e porquê que há outras que ficam meses à venda? Será que é apenas uma questão de sorte? Será que o mercado está mau para umas casas e está bom para outras? Ou será que existe uma explicação muito mais simples que isto? Imagine que é proprietário de uma casa que o coloca à venda. E entretanto, existem outras casas que vão aparecendo no mercado, muito semelhantes à sua, mas à medida que vão aparecendo, vão desaparecendo, vão sendo vendidas. E a sua continua sempre à venda. E é normal que depois surjam aqui algumas dúvidas, como o que é que será que a minha casa não tem, que as outras têm, porque é que será que aquelas casas foram vendidas e a minha não foi, em que é que será que eu estou a falhar? E muitas das vezes não está a falhar em nada, a casa não tem nada de errado, simplesmente não foi adotada a estratégia certa. E é aqui que começa uma grande diferença entre ter a casa à venda e preparar a sua casa para ser vendida. Quando uma casa não vende, é muito fácil dizer que a culpa é do mercado, ninguém compra, os juros estão altos, as pessoas não têm dinheiro. E atenção, o mercado influencia, obviamente, mas há uma coisa que eu digo muitas vezes aos proprietários. Se tudo à nossa volta está a ser vendido e a nossa casa não está, vamos focar-nos primeiro naquilo que podemos controlar. E o que é que nós podemos controlar? E aí entram 4 pontos fundamentais para colocar a sua casa à venda sem qualquer sobressalto. O primeiro é provavelmente o mais óbvio, que é o preço. Uma casa não vale necessariamente aquilo que o proprietário quer receber e também não vale necessariamente aquilo que o vizinho conseguiu há 6 meses atrás. O preço tem que estar relacionado com aquilo que o mercado está disposto a pagar ao dia de hoje. Se uma casa entra no mercado e tem imediatamente 3, 4, 5 compradores interessados na casa, é completamente diferente do que estar 3 meses e não ter qualquer pessoa interessada em sequer visitar o imóvel. Segundo ponto, apresentação. E quando eu falo de apresentação, falo de luz, fotografias, organização, pequenas reparações, decoração e principalmente a primeira impressão que vamos criar aos novos compradores da vossa casa. Porque primeiro as pessoas não visitam a casa, primeiro visitam o anúncio. Aqui, um dos pontos mais importantes para mim, o marketing. Ter um anúncio publicado não significa que estejamos a fazer marketing. Marketing é perceber quem pode comprar aquela casa, onde está esse comprador, como apresentamos o imóvel e como conseguimos fazer com que ele não pare de olhar para o imóvel. Porque se a única estratégia for colocar fotografias e esperar que alguém ligue, então isso não é uma estratégia. E por último, mas para mim também muito importante, a estratégia. Nós podemos ter a casa bem apresentada, boas fotografias, preço bem definido. Mas se não tivermos uma estratégia, estamos basicamente a colocar a casa à espera que algo aconteça. Então devemos começar logo pelo posicionamento. O que é que isto significa? Significa perceber que casa é esta, para quem é que esta casa faz sentido e porque é que essa pessoa deve escolher esta casa e não outra que está ao lado. Porque uma casa não deve ser apresentada sempre da mesma maneira. Se estou a vender um T2 para um casal jovem, a comunicação deve ser uma. Se tenho um imóvel que é claramente para uma família, então toda a minha comunicação deve ser outra. O imóvel até pode ser o mesmo, mas a forma como nós nos posicionamos vai fazer toda a diferença. Depois temos de perceber quem é o comprador certo para esta casa. E existe um erro muito comum: achar que quanto mais pessoas veem o imóvel, mais pessoas estão interessadas. Nem sempre. Eu prefiro que a casa chegue a 100 pessoas que podem estar interessadas em comprar uma casa do que a 10 mil pessoas que apenas vão gostar da primeira fotografia. Também existe uma questão de timing. Quando é que colocamos a casa no mercado, como é que entramos no mercado e, sobretudo, o que é que vamos fazer nas primeiras semanas para vender a casa. Porque as primeiras semanas são fundamentais para percebermos o mercado e percebermos se está a reagir ou não ao imóvel. Se não existem visitas, temos de perceber o porquê. Se existem muitas visitas,
mas não estão a existir propostas, temos de saber o que está a travar o comprador de fazer a proposta. E são essas informações que nos permitem depois tomar decisões. Depois temos uma coisa que muitas vezes é ignorada: o feedback. Uma visita não serve apenas para mostrar a casa. Serve também para ouvir o comprador. O que é que gostou, o que é que não gostou, o preço foi um problema, a localização, a distribuição, o estado da casa. Se várias pessoas diferentes nos dão sempre a mesma informação, não podemos ignorar isso. O mercado está constantemente a dar-nos informação e nós temos que saber ouvi-la. A estratégia também entra na fase da negociação, porque conseguir uma proposta não significa automaticamente que a temos que aceitar. E receber uma proposta abaixo do valor também não significa que temos logo que a recusar. Temos que perceber quem está do outro lado, qual é a capacidade financeira, quais são as condições, qual é o timing e, sobretudo, qual a margem que temos para negociar. Por isso, quando falo em estratégia, não estou a falar de uma coisa complicada. Estou a falar de como posicionar a casa, quem é que queremos atrair, como a vamos apresentar, como vamos interpretar a reação do mercado e como vamos conduzir a negociação. Por colocar uma casa à venda é relativamente fácil. O difícil é colocá-la no mercado de maneira certa. E se fosse a minha casa, era precisamente por aqui que eu começava. Se fosse a minha casa, o que é que eu faria? Eu não começava por colocar o anúncio. Começava por perceber exatamente quanto valeria a casa. E depois tentar perceber qual o tipo de comprador que estaria interessado na minha casa. Preparava-a, definia como a iria apresentar e só depois colocaria em marcha o plano de venda de casa. Porque uma casa começa a ser vendida muito antes de aparecer no portal. Por isso, se está a pensar em vender casa, não fique apenas preocupado em quanto poderá pedir pela sua casa. Pergunte também como vou posicionar esta casa, quem é que eu quero atrair, como vou apresentá-la e qual a estratégia para conseguir vender. Porque casas não vendem apenas porque estão no mercado. Vendemos melhor quando existe uma estratégia. Uma boa casa, do preço certo e com a estratégia certa, tem muito mais probabilidades de encontrar o comprador certo. E esta foi a primeira conversa sem rodeios. Se este episódio foi útil, partilhe com alguém que esteja a pensar em vender casa. E se tiver algum tema que gostasse que fosse abordado, por favor, envie a mensagem do WhatsApp para 916945324. Terei todo o gosto em responder às vossas perguntas. Eu sou o Diogo Santos. Até à próxima Conversa Sem Rodeios.